Se você está em busca de uma transição de carreira, quer uma recolocação profissional, está totalmente insatisfeito com o seu trabalho ou então está procurando o seu primeiro emprego, você chegou no lugar certo. Meu nome é Felipe Lisboa e eu vou te ajudar a conquistar o emprego ideal para você, o emprego dos seus sonhos através do método Sonhado Emprego Novo. Já imaginou poder trabalhar com o que você gosta, num local de trabalho saudável, que faça bem para a sua saúde mental e que ainda te pague um ótimo salário, que te possibilite trocar de carro, ajudar seus pais a reformarem a casa, a dar uma boa qualidade de vida para sua família, pagar um plano de saúde para os seus familiares, dar uma boa educação para os seus filhos, que te possibilite ter dinheiro para poder viajar nas férias, pagar o seu cartão de crédito sem preocupação? Parece até utopia, né? Mas é totalmente possível desde que você utilize uma metodologia que te ajude a se preparar adequadamente para isso. Conseguir um trabalho ideal não é uma tarefa fácil, mas a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. E se você ficar comigo nesse vídeo até o final, eu vou te provar que o método Sonhado Emprego Novo é a opção perfeita para você e vou te explicar exatamente como esse método funciona. Você agora deve estar se perguntando se esse método Sonhado Emprego Novo é para você ou não. Então eu vou te falar, o método Sonhado Emprego Novo é para aquelas pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho que têm e estão buscando uma nova oportunidade profissional. Seja essa insatisfação por conta de um chefe ruim, um local de trabalho tóxico, uma empresa que não te valoriza como você deve ser valorizado, ou então um baixo salário que não te ajuda a pagar as contas que você tem. Esse método Sonhado Emprego Novo também é para aquela pessoa que saiu da faculdade agora, mas está totalmente perdida e não sabe o que fazer da vida profissional. O método Sonhado Emprego Novo também é para aquela pessoa que está tentando uma recolocação no mercado de trabalho, participou de vários processos seletivos, mas não sabe no que está errando para não conseguir o emprego que quer. Esse método Sonhado Emprego Novo também é para aquela pessoa que não tem experiência profissional e não sabe como mostrar nos processos seletivos a sua qualidade, a sua qualificação e mostrar que você, apesar de não ter experiência, pode ser a pessoa certa para aquele emprego. E o método Sonhado Emprego Novo também é para aquela pessoa que quer uma aprovação num programa de estágio ou num programa de trainee, mas não sabe o que fazer para se destacar dentre aqueles milhares de candidatos. Mas olha, o método Sonhado Emprego Novo não é para quem está buscando empreender. Esse método também não funciona para quem quer uma vida fazendo concursos públicos. E principalmente, o método Sonhado Emprego Novo não é para aquela pessoa que quer uma fórmula mágica, quer uma transição de carreira de uma hora para outra. Não, a gente não promete para você um método sem esforço. A gente promete um método que vai te ajudar a fazer um esforço inteligente e eficiente. Agora eu vou te mostrar o exemplo de algumas das pessoas que aplicaram o método Sonhado Emprego Novo e conseguiram conquistar o emprego que sempre sonharam. Um exemplo é o Lucas Duarte. O Lucas, ele estava saindo da faculdade, mas ele estava um pouco perdido. Ele sabia que queria trabalhar no setor automotivo, mas ele não sabia o que fazer para conseguir uma vaga em uma multinacional. Então ele começou a nossa mentoria e desde o primeiro dia ele começou a aplicar o método Sonhado Emprego Novo. No meio da mentoria, antes da mentoria acabar, ele já tinha conquistado uma vaga no setor automotivo, mas ele não parou por aí. Ele fez a mentoria até o final e depois de alguns meses ele foi aprovado em uma das maiores multinacionais do setor automotivo do mundo e está trabalhando hoje na República Tcheca. Além de conseguir o emprego que ele sempre quis, hoje ele mora na Europa e tem um salário maior do que o salário de 90% dos brasileiros que moram no Brasil. Outro caso interessante é o caso da Franciele. Ela já segue o Carreira Sem Frescuras desde o início do nosso projeto. Antes, ela teve uma sequência de frustrações não sendo aprovada nos programas de trainee que ela participava, mas depois de aplicar o método Sonhado Emprego Novo nos processos seletivos que ela participava, ela conseguiu aprovação no programa de trainee que ela sempre sonhou, numa empresa de mineração no Brasil. E um outro exemplo bem interessante é o exemplo da Clara Keiko. Ela trabalhava antes no setor acadêmico. Ela fez faculdade, fez mestrado, doutorado, eu acho até que ela fez pós-doutorado também, mas ela quis sair dessa área acadêmica para entrar no ambiente corporativo. Ela não tinha ideia de como funcionava processos seletivos ou como devia se comportar nas entrevistas de emprego. Então ela fez a mentoria com a gente e começou a aplicar o método Sonhado Emprego Novo nas entrevistas que ela tinha. Olha, foi muito legal, recebeu a mensagem dela dizendo que ela foi aprovada em todas as entrevistas de emprego que ela fez depois da nossa mentoria e ela só parou de fazer entrevista porque ela cansou de participar dos processos seletivos. Você deve saber, né, que fazer um processo seletivo é muito exaustivo. Então é bom que você
foque as suas energias naquilo que vai te dar o maior retorno. E voltando no exemplo da Clara Keiko, ela conseguiu aprovação em uma empresa que ela queria, trabalha hoje no setor de tecnologia com um trabalho remoto e totalmente flexível. E isso possibilitou para ela estar atualmente na Alemanha desenvolvendo uma pesquisa enquanto trabalha para uma empresa do Brasil. Mas além deles, também tem o André, que já trabalhava numa empresa que dava uma certa estabilidade, tinha um bom salário, mas queria mudar de setor. E ele conseguiu uma transição de carreira para um lugar onde ele ganha bem mais do que ele ganhava anteriormente. Também tem o exemplo do Luiz Paulo, que conseguiu uma transição de carreira dentro da própria empresa onde trabalhava, aumentando o seu salário e mudando as atividades que ele já não estava mais afim de fazer. E esses são alguns dos muitos exemplos de mentorados nossos que aplicaram o método Sonhado Emprego Novo e conseguiram conquistar o emprego que sempre sonharam. Mas de onde a gente tirou esse método Sonhado Emprego Novo? Bem, para eu te explicar de onde esse método surgiu, eu tenho que te contar uma história que não é muito legal assim. Eu e o Gustavo somos os fundadores do Carreira Sem Frescuras e a gente se conheceu no ano de 2017 num programa de trainee global que a gente participou da Mercedes-Benz. Foi um programa de trainee bem disputado, eram milhares de pessoas para apenas 6 vagas e a gente entrou nesse programa e fazia parte de um grupo de trainee de 50 pessoas ao redor do mundo. Foi uma experiência incrível, a gente pôde desenvolver projetos no Brasil e no exterior também. Eu, por exemplo, visitei 11 países durante esse programa de trainee, a gente fez treinamentos na Alemanha, na Índia, eu morei no Japão, o Gustavo morou na Alemanha, então foi um trainee que desenvolveu muito a gente profissionalmente. Mas no ano de 2019, o Gustavo começou a perceber que a indústria não era o local certo para ele. Ele sempre teve o sonho de trabalhar no setor de tecnologia, então ele começou a se preparar para fazer essa transição. E aí no final de 2019 ele conseguiu fazer essa transição e fez uma transição até boa. Ele fez uma transição do que a gente chama de transição na diagonal. Ele mudou de setor de atuação e ainda conseguiu uma promoção. Então ele fez uma transição e ainda aumentou o salário dele. E aí ele ficou muito feliz, né? Fez a transição para o setor que ele queria trabalhar, se mudou para São Paulo, ele aumentou um pouco o padrão de vida, né? Começou a receber mais, pagou um pouco mais caro para um apartamento bem ali perto da Paulista e começou a viver a vida que ele sempre quis, trabalhando no setor de tecnologia, fazendo o que ele realmente queria fazer. Até agora tá tudo muito bom, né? Mas no início de 2020, vocês devem lembrar que foi o início da pandemia, eu estava arrumando minhas malas para um treinamento que eu ia fazer na Alemanha e eu recebo uma mensagem no meu celular e a mensagem só dizia assim: bicho. E aí perguntei, poxa, Gustavo, o que tá acontecendo? E aí ele me ligou e falou pra mim assim: Felipe, acabei de ser demitido. E eu pensei primeiro que era uma brincadeira. Eu falei assim, cara, para de graça, mano. Pô, brincadeira sem graça. Tu começou a trabalhar ontem, porra. Como que foi demitido? Ele, não, cara, é sério. Eu acabei de ser demitido. Eu tava numa reunião com o meu time, tava passando as instruções das atividades que a gente tinha que fazer pro trimestre. A minha chefe me chamou. Eu fui pra sala dela e já tinha uma pessoa do RH esperando pela gente. Em cima da mesa tinha uma folha e uma caneta. Em menos de 15 minutos, agora, eu tô na frente do prédio com uma caixa de papelão e todos os meus pertences tentando procurar minha dignidade por aqui. Se aquilo foi um choque pra mim, imagina pro Gustavo. Ele vem do Recife, de uma família que não é abastada, como ele mesmo sempre diz. Ele mudou todo o estilo de vida por conta desse novo emprego e agora estava sem trabalho, não tinha como bancar esse estilo de vida por muito tempo e ainda estava prestes a começar uma pandemia global. Nesse momento, o Gustavo foi para casa e fez algo que a gente ensina na nossa mentoria, a regra das 24 horas. Ele tirou 24 horas para chorar, perguntar para Deus por que aquilo estava acontecendo com ele, lamentar de ter perdido o emprego logo no início do ano, mas depois de 24 horas, ele acordou, jogou uma água no rosto, sacudiu a poeira e saiu para tentar mudar essa situação. Porque não adianta você ficar lamentando quando algo ruim acontece. Lógico que no primeiro momento você tem que sentir o baque e realmente você vai agir de uma forma mais emocional. Mas depois de certo tempo, é bom que você comece a agir de uma forma mais racional para conseguir programar como você vai sair dessa situação. E foi exatamente isso que ele fez. Tornando essa história longa um pouco mais curta, em poucas semanas ele já estava participando de vários processos seletivos e em apenas 2 meses ele teve uma recolocação profissional e, pasmem, com 70% de aumento no salário dele. Ele foi demitido, 2 meses depois ele estava com um novo emprego no setor que ele queria, ganhando 70% a mais. E detalhe, ele ficou 1 ano sem nem conhecer as pessoas que trabalhavam com ele, porque ele foi contratado na semana do lockdown.
Olha só que loucura. Depois que tudo passou e as coisas se acalmaram, a gente viu que nada disso foi sorte. Na verdade, muitas coisas que ele fez no instinto ali se transformaram no que a gente hoje chama do método sonhado emprego novo. A gente acabou pegando as experiências do Gustavo e as minhas também para transformar essas experiências em métodos. Falando um pouco da minha experiência, por exemplo, durante a faculdade eu fiz 3 estágios em empresas completamente diferentes, sendo um deles na Alemanha. Depois da faculdade eu fui aprovado em todos os programas de trainee que eu participei, fiz 2 programas de trainee e um deles global, onde eu conheci o Gustavo. E de todas as entrevistas de emprego que eu já fiz, somente em uma eu fui reprovado. Então a gente pegou as minhas experiências, as experiências do Gustavo e começou a organizar em forma de método para compartilhar com as pessoas no que a gente chamou de carreira sem frescuras. Assim que a gente iniciou esse projeto, a gente fez uma parceria que mudou totalmente o jogo pra gente. A gente começou a trabalhar com a empresa chamada Seja Trainee e foi host do podcast deles por 2 anos. Essa experiência de podcast deu a oportunidade pra gente de conversar com recrutadores das maiores empresas do Brasil para saber exatamente o que eles buscam nos candidatos ideais. Então, juntando as minhas experiências, as experiências do Gustavo e as experiências dos recrutadores das maiores empresas do Brasil, a gente pôde montar o que a gente chama hoje de método sonhado emprego novo. E agora você tem alguma dúvida de que essa é a melhor opção para você conseguir o emprego que você sempre quis? Nesse método sonhado emprego novo, a gente não ensina uma coisa que a gente só ouviu falar, não. A gente ensina o que a gente comprovou na prática e teve resultado positivo. Mas antes de explicar para você exatamente como esse método sonhado emprego novo funciona, eu tenho que te dar alguns números para te mostrar que você precisa sim fazer uma preparação adequada para não cair na estatística ruim que a gente tem à nossa volta. Hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, a taxa de desemprego no Brasil é de 9%. E para um país com dimensões continentais, que tem dezenas de milhões de trabalhadores, esse é um número muito alto. Mas não é só a taxa de desemprego que nos assusta. Uma pesquisa realizada pelo ISMA Brasil constatou que 72% dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho que têm. E sabe qual é um outro número que também é assustador e mostra que a gente precisa sim se preparar adequadamente para conseguir o emprego que é ideal para a gente? 87% das pessoas que são aprovadas nos processos seletivos por conta das habilidades técnicas que têm, são demitidas por conta do comportamento. Então a gente não quer que você se transforme em uma estatística de desempregados ou numa estatística de demissão ou muito menos numa estatística de insatisfação no trabalho. A gente quer que você consiga um emprego, mas consiga sim um emprego que seja ideal para você e que converse com as suas crenças e valores. Vamos ver como que funciona esse método sonhado emprego novo. O método sonhado emprego novo é um método dividido basicamente em 3 etapas. A primeira é a consciência apurada, a segunda é a preparação pragmática e a terceira é a EMP, execução de máxima precisão. A ideia desse método é te ajudar a direcionar o seu esforço de uma maneira correta. Eu vou colocar aqui o gráfico te mostrando o que as pessoas que não utilizam o método fazem na maioria das vezes. As pessoas que não utilizam o método sonhado emprego novo, elas gastam pouquíssimo tempo se preparando, fazem uns documentos meia boca, um currículo ruim, não atualizam o LinkedIn e gastam a maior parte do tempo se inscrevendo em processos seletivos que não tem nada a ver com elas, e esse é o tempo que eles se esforçam muito e chegam em um período de exaustão. No final, eles não têm mais saco para fazer processos seletivos, acabam aceitando qualquer coisa que aparece ou até desistem antes de conseguir um emprego. Mas com o método sonhado emprego novo, você vai se esforçar de uma maneira um pouco diferente. Você vai gastar mais tempo tomando consciência de quem você é, o que você gosta, quais são as atividades que você gostaria de fazer no seu trabalho. Você vai gastar boa parte do seu tempo também preparando os documentos que você precisa para a sua aplicação, deixando eles da melhor forma possível. E aí então, depois de tomar consciência e preparar os documentos de forma adequada, você vai começar a se inscrever nos processos seletivos, mas somente nos processos seletivos que fizerem sentido para você. Chega de querer atirar para tudo quanto é lado. Com esse método, você vai ter foco e direcionamento. Você vai direcionar os seus esforços e a sua energia no que vai te dar mais retorno. E todo esse esforço para criar consciência, preparar documentações, ele não vai ser em vão. No momento que você estiver fazendo as suas aplicações, é muito provável que você comece a receber convites para
participar de processos seletivos e de entrevistas de emprego. É isso que acontece com os nossos mentorados que aplicam corretamente o método Sonhado Emprego Novo. E agora eu vou te falar como que cada uma dessas etapas, a consciência apurada, a preparação pragmática e a NMP, funcionam de fato. Na parte de consciência apurada, a gente vai te ensinar a desenvolver autoconhecimento. Nessa parte, a gente vai fazer testes de personalidade, a gente vai identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e também vai começar a te ajudar a enxergar o que você realmente gosta de fazer e o que você tem aptidão. Depois disso, a gente vai começar a trabalhar um pouco de inteligência emocional, porque você precisa sim ter inteligência emocional para passar por toda a bateria de processos seletivos e também para quando você estiver empregado, lidar com as pressões do seu novo trabalho. A gente também, nessa parte, trabalha muito a questão da autoconfiança. Confiança é essencial para qualquer pessoa que quer ter sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então a gente vai te ensinar a criar confiança, se tornar uma pessoa mais confiante. E além disso, a gente vai te ajudar a definir seus objetivos e suas metas, mas não somente definir, a gente vai te ajudar a alcançar tudo isso. Saindo dessa parte de consciência apurada, a gente vai começar a colocar a mão na massa, a preparar os documentos necessários para as suas aplicações. No primeiro momento, a gente vai te ensinar a fazer um planejamento financeiro, para você conseguir se capacitar e se sustentar durante esse período de transição de carreira. Depois, a gente vai começar a trabalhar o seu currículo. A gente vai te ensinar a fazer o currículo 6S. O que é o currículo 6S? Eu não sei se você sabe, mas os recrutadores levam cerca de 6 segundos para fazer a primeira avaliação do seu currículo. 6 segundos é pouquíssimo tempo, mas eles não conseguem gastar mais do que isso na primeira avaliação porque eles recebem centenas e até milhares de currículos para avaliar para uma única vaga. Então, essa média de 6 segundos representa o tempo que ele faz a primeira avaliação e decide se você continua ou não no processo seletivo. E a gente vai te ensinar a montar um currículo para passar desses 6 segundos. Um currículo impossível de ser ignorado pelos recrutadores. E o que é um currículo 6S? O currículo 6S é um currículo simples, objetivo e direto. Um currículo que tem apenas uma página, mas que você vai ter as 5 seções principais para chamar a atenção do recrutador. Nesse currículo, você vai ter as suas informações pessoais, as suas informações acadêmicas, as suas experiências profissionais, a parte de habilidades e certificações e também algumas informações adicionais para te ajudar a se vender melhor para a vaga. Mas um dos pontos principais do currículo 6S é te ajudar a transcrever as suas experiências de uma forma mais impactante. Ao invés de você colocar somente as atividades que você executava no passado, ou então as suas habilidades, mas de forma bem aleatória, a gente vai te ensinar como descrever suas experiências mostrando o impacto do seu trabalho. Até porque executar atividade todo mundo executa, mas ter os seus resultados, conseguir conquistar os seus resultados, só você fez. E a gente vai te ensinar a pegar a sua experiência e mostrar o seu melhor no seu currículo. Para isso, a gente vai te ensinar algumas metodologias, como a metodologia STAR, mas isso a gente te fala na mentoria. Depois de trabalhar o currículo, a gente vai te ensinar a fazer um perfil do LinkedIn extremamente atraente para os recrutadores. O que seria isso? É um perfil do LinkedIn que quando o recrutador visitar, ele vai ter certeza que você é o candidato com o perfil ideal que ele está buscando para o processo seletivo. Nesse perfil do LinkedIn extremamente atraente para os recrutadores, a gente te ensina como configurar as partes principais do seu LinkedIn. A gente fala as melhores opções de foto de capa, a gente te mostra a importância de ter uma boa foto de perfil e te ensina como tirar uma boa foto de perfil. Ah, e não só isso, a gente te entrega também uma ferramenta que consegue avaliar sua foto de perfil do LinkedIn através de inteligência emocional e já te dá um relatório mostrando a sua nota e o que você tem que melhorar para sua foto ficar realmente impactante. Pensa só, a foto do seu perfil é a primeira imagem que o recrutador tem de você. Nesse momento, ele já tem a primeira impressão de como você é como profissional. Então imagina só um perfil com uma foto de óculos escuros, uma selfie, uma roupa inadequada. Isso não te ajuda a se destacar profissionalmente. Mas relaxa, a gente te ensina a se destacar com a foto de perfil da maneira correta. A gente te ensina também como fazer um bom resumo no LinkedIn utilizando o seu Elevator Pitch. Para quem não sabe, o Elevator Pitch é o seguinte: pensa na situação. Você está no elevador da empresa e do nada abrem-se as portas e entra o diretor do setor de marketing, que
por um acaso era o setor que você sempre quis trabalhar. O que você falaria para esse diretor para conseguir talvez uma entrevista, uma conversa que te possibilite trabalhar junto com ele no próximo semestre? Essa sua fala, essa sua apresentação pessoal de 30 segundos é o seu elevator pitch. E a gente ensina como fazer essa apresentação pessoal de uma forma simples, objetiva e direta que instigue ali a curiosidade das pessoas para saber quem realmente é você como profissional e como você conseguiu alcançar todos os resultados que você já alcançou. E depois do LinkedIn, vem, aqui para mim é a parte mais excitante dessa etapa, entrevistas de emprego. Esse é o momento do processo seletivo mais temido dos candidatos. E a gente vai te ensinar a dominar essa etapa do processo seletivo. A gente vai te mostrar como se portar numa entrevista de emprego, a melhor forma de responder as perguntas mais complexas que os recrutadores podem fazer, e a gente vai te falar exatamente o que os recrutadores esperam de um candidato na entrevista de emprego. Seja essa entrevista com um RH ou então a entrevista com um gestor da sua área. Depois de trabalhar toda essa parte da preparação pragmática, chega a parte da EMP, a execução de máxima precisão. Nessa etapa, a gente te ensina a encontrar as vagas ideais para você e a se inscrever nelas de maneira correta. E mais, a gente também te ensina a se portar da maneira adequada nos processos seletivos. E detalhe, nessa etapa a gente também te entrega um bônus. A gente não quer que você seja aprovado no seu processo seletivo, mas seja demitido depois de 3 meses, saia logo no período de experiência. Não, a gente quer que você já comece a trabalhar mostrando o seu máximo potencial. Então a gente tem um bônus para te ensinar como começar o seu trabalho com o pé direito. A gente vai te ensinar as principais ferramentas para você já começar o seu emprego com uma alta performance profissional. A gente separou 16 temas extremamente importantes para quem trabalha e quem está no mercado profissional atualmente e a gente vai te ensinar a desenvolver cada um deles. E ao final dessa mentoria, você vai conseguir preencher o nosso checklist da aprovação. O checklist da aprovação nada mais é do que uma lista com os principais itens que você precisa ter para poder conseguir o seu emprego ideal. E fica tranquilo, porque ao longo da nossa mentoria, você vai ser capaz de dar o check em todos os itens dessa lista. Você já vai estar pronto para conseguir o emprego onde você quiser, seja no Brasil ou seja em qualquer outro país do mundo. Se você quiser mudar sua vida de hoje em diante, alcançar os seus sonhos e conseguir conquistar aquele emprego que você sempre quis, eu tenho um convite para te fazer. Nós podemos te ajudar com esse curso, que na verdade é uma mentoria do meu sonhado emprego novo. Nessa página você vai receber todos os detalhes da nossa mentoria, as formas de pagamento, os bônus exclusivos que você vai receber se fizer parte da nossa turma, os materiais complementares que a gente vai entregar e vão te ajudar na sua preparação, e também as condições de garantia. Caso você compre o produto e depois de alguns dias pensar que esse produto não é para você, o que eu acho meio improvável, né? Você pode sim fazer a sua devolução dentro do prazo estipulado e receber todo o seu dinheiro de volta. E se você se interessou no meu sonhado emprego novo, então não perde tempo. Clica no botãozinho aqui embaixo e faça logo a sua inscrição. Vai ser um prazer ter você com a gente e fazer parte da sua história, da sua próxima conquista profissional. Te espero na mentoria.